mesa mesmo. Queridos, faz já um tempinho que eu não venho aqui, não tenho a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós tivemos aí um final de ano bem corrido, cheio de atividades, graças a Deus. Estamos tendo um começo de ano também com as suas atividades. Agradeço aos que oraram por mim, que viram lá no Facebook que eu estava tomando um sorinho. É verdade, eu tomei um sorinho ali, não sei o que foi que a gente comeu, mas alguma coisa não fez muito bem. E acabei ficando com uma intoxicação alimentar, mas graças a Deus agora está tudo bem. E hoje nós vamos ver um pouquinho da palavra de Deus que fala. Nós temos quem nos visita, viu, né, Marcos? Já quem visita, então é só mais o pessoal aqui que está visitando hoje. Bom, então todos devem saber que nós trabalhamos de uma forma cronológica. Aliás, cronológica não, nós estamos caminhando na vida de Jesus de forma cronológica, tentando pegar exatamente as passagens cronologicamente da vida de Cristo. Nós vamos caminhar mais ou menos 50 e poucos passos, eu acredito que vai dar uns 55 passos na vida de Jesus, e nós estamos praticamente na metade dessa caminhada na vida de Cristo. E hoje nós nos deparamos aqui em Lucas, no capítulo 7, numa passagem muito bonita, muito pregada. Eu espero em nome de Jesus que Deus possa, através da sua graça e misericórdia, falar conosco e nos dar boas perspectivas a respeito daquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Antes de começar o texto da Bíblia, conta-se a história que Charles Swindoll, ele foi um dia dar uma palestra, e no meio antes dessa série dessa conferência que ele ia dar, um homem chegou até ele e disse o seguinte, falou: olha, eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui, eu sempre quis te ouvir, eu sempre quis estar numa palestra sua, para mim é um privilégio te ouvir. E aí quando ele começou a palestra, esse homem foi fechando os olhos. Acredite, gente, nós estamos aqui da frente, os pregadores aqui sabem do que eu estou dizendo. Nós estamos aqui da frente, e se você pescar, eu vi que você pescou. Não piscar, pescar. Ela deu uma piscada, pescar mesmo, né? Aquele do tipo, eu já sei, ih, olha lá, esse aqui está mais para lá do que para cá. Porque aqui a gente consegue ver os olhos de todos vocês. Então, por favor, não façam isso. Uma vez eu estava pregando, e uma jovenzinha, que fazia parte da juventude que eu cuidava, ela começou a fazer assim, e eu fui obrigado a chamar o nome dela bem alto, e ela acordou. Eu falei: você está dormindo? E ela falou: não, pastor, eu não estava dormindo. Eu falei: eu não estava dormindo sim, não, eu estava orando. Tá bom, estava orando. Vamos fazer de conta que a gente acredita que você estava orando. Bom, mas esse homem que falou com Charles Swindoll, ele falou que era um grande prazer estar aqui, é um grande prazer ouvir a sua palestra, eu sempre quis ouvir a sua palestra. E quando começou a mensagem, esse homem começou a fechar um olho, e ele começou a fechar o outro, e o Charles Swindoll, ele olhou e pensou: eu acho que deve estar cansado, foi uma longa viagem, ele chegou aqui agora, ele vai acordar, porque ele disse para mim que era um privilégio ouvir essa mensagem, que era um privilégio participar dessa conferência, e o homem, dormiu. Acabou a palestra, começou uma outra, e o homem sentado, no começo ele sentava com aquela expectativa, e em 5 minutos ele... Bom, o palestrante já estava chateado com aquilo. E aí a esposa desse homem veio até Swindoll, e ela disse o seguinte, que o esposo dela estava muito, muito feliz, porque ele sempre quis ouvir pessoalmente Charles Swindoll, mas
ele tinha um câncer. E ele tomava um medicamento que acabava com ele. Então ela pediu desculpas, porque provavelmente por isso o marido dela dormia enquanto ele falava. Mas ela disse o seguinte: mesmo dormindo, ele está sendo hoje um homem mega feliz, porque ele está realizando um sonho de te ouvir, nem que seja 5 minutos. Sabe, queridos, o que isso nos mostra? Que as aparências enganam. Sabia? As aparências enganam. Algumas vezes nós imaginamos algumas coisas, porque nós olhamos, fazemos uma leitura, e na nossa leitura nós taxamos, nós colocamos uma tarja nas pessoas. E você já deve ter feito isso. Olha, eu vou te apresentar o fulano de tal. Ou você vai conhecer o fulano de tal. É mesmo? Isso aconteceu agora há pouco tempo. O lugar para onde eu vou, a igreja que eu vou ajudar a pastorear lá nos Estados Unidos, a esposa do pastor Mary, ela ouvia falar de mim: o Denis vai vir aqui agora, o Denis não sei o quê, o Denis é pastor no Brasil e tal. E um dia ela olhou a foto do marido junto com o pastor Evilásio. Vocês lembram do pastor Evilásio? O pastor Evilásio, ele é baixinho, ele tem poucos cabelos como eu, e eu acredito que o pouco cabelo foi o que fez ela ligar uma coisa com a outra. Então toda vez que falava pastor Denis, ela fazia a ideia do pastor Evilásio, ela via o pastor Evilásio na cabeça dela. O pastor Evilásio é nosso pastor da igreja do Acre. E aí um dia ela falou assim: nossa, mas assim, o pastor Denis tem uma cara de bravo, porque o Evilásio tem uma cara arretada assim, né? Ele tem uma cara que não dá, mas ele é bonzinho. E aí o pessoal falou: não, mas ele não tem cara de bravo. Não, mas eu sei que ele tem cara de bravo, eu vi lá uma foto dele, não tem cara de bravo. Olha aqui a foto, olha, ele tem cara de... Não, esse não é o pastor Denis, esse é o pastor Evilásio. O pastor Denis é esse alto. Por quê? Porque ela olhou, imaginou, pensou, ou simplesmente tirou uma conclusão por causa de algo que passou. Enfim, muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos uma projeção daquilo que nós ainda não conhecemos, ou simplesmente damos a nossa leitura para algo que vimos ou para algo que conhecemos. Bom, o texto que nós vamos ler hoje, ele trata um pouquinho disso. Ele trata um pouco sobre julgar as aparências. E nós vamos tentar, queridos, a minha ideia nessa noite é tentar ajudar vocês, trazer vocês, eu quero pegar vocês de alguma forma, colocar vocês aqui dentro desse texto, fechar, para a gente poder sentir um pouco daquilo que estava acontecendo naquele dia, no dia daquilo que nós vamos ler desse episódio. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 7 de Lucas, e nós vamos ler aqui do versículo 36 ao versículo 50. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: convidou um dos fariseus, para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amara mais? Respondeu-lhe Simão:
supondo que aquele a quem mais perdoou, o amará mais, aquele que mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Queridos, quando nós olhamos para esse texto bíblico, para nós tentarmos entrar dentro dele, para nós tentarmos sugar um pouco que o nosso tempo deixe, porque o nosso tempo é pouco para sugarmos o tanto de conteúdo que tem aqui, mas para nós entendermos o que está acontecendo, a primeira coisa que nós precisamos é entender que nós temos 3 personagens principais nessa história. Nós temos aqui o personagem de Simão, que é um personagem extremamente principal, que é o dono da casa, um fariseu, nós vamos falar sobre ele. Nós temos a personagem que ela aparece, ela é anônima, nós não sabemos o nome dela. Não é o mesmo episódio que nós vemos, por exemplo, falando, que as pessoas falam, é Maria Madalena e tal. Não é o episódio. Tem um outro episódio parecido com esse. Esse episódio é isolado. Então, assim, nós temos uma mulher que nós não sabemos o nome, não temos o nome dessa mulher, ela simplesmente entra e todas essas coisas acontecem. E nós temos Jesus, que é o personagem principal de toda essa história. Bom, como eu disse antes, nós muitas vezes fazemos uma leitura e nós julgamos pela aparência. Por que nós julgamos as pessoas pela aparência? Porque nós olhamos com perspectivas diferentes. Então, por exemplo, se você tem uma perspectiva tradicional, se você tem um conceito tradicional dentro de você, quando você olhar com toda a sua roupagem, quando você colocar a sua régua, você vai ter você vai julgar da sua forma. Se você pegar uma nova perspectiva, você vai julgar de uma forma diferente. Nós somos assim. Nós, através da nossa perspectiva, nós julgamos as coisas que acontecem, ou nós temos então as coisas que estão ocorrendo, e é a mesma coisa que está acontecendo nesse local. Então eu quero convidar vocês a gente pegar perspectivas diferentes. Primeiro nós vamos olhar a perspectiva de João. Então, para isso, eu quero convidar você a pegar aqui o óculos de João, tá? É mais ou menos assim. Você coloca uma perspectiva. Você coloca o óculos de alguém. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para a pessoa e falamos: essa pessoa é chata, essa pessoa é dura, essa pessoa é má. Mas nós não paramos para vestir os seus sapatos ou colocar os seus óculos. Porque quando nós tentamos olhar a vida dentro da perspectiva dessa pessoa, nós conseguimos entender algumas coisas que naturalmente você não entende. Então nós temos que primeiro olhar o que está acontecendo aqui, segundo a visão de Simão. Essa é a visão de Simão. Eu vou deixar a visão de Simão aqui do meu ladinho. Nós estamos trabalhando agora com Simão, o fariseu. Nós sabemos que ele era um fariseu. Nós sabemos que Simão, ele era um dos importantes fariseus da época. Nós sabemos que alguns fariseus, eles se achegaram a Cristo, eles vieram para um pouco mais próximo de Jesus, mas nós sabemos que a maioria deles queriam acabar com Jesus.
Os fariseus, eles vinham da época dos zelotes. Os zelotes, quando o templo foi tomado e foi contaminado por porcos e tudo mais, os zelotes fizeram ali uma revolta, porque eles tinham um zelo muito grande. Vinha também da época, nós podemos pegar ali os macabeus, da revolta dos macabeus, e que era o quê? É aqueles que eles preservavam de uma forma muito grande. Na verdade, vem dos macabeus, zelotes são outros. Eles queriam preservar o que a religiosidade, mantendo a religiosidade pura de todas as outras coisas. Então, quando nós colocamos aqui o óculos de Simão, nós vamos ver uma pessoa religiosa, que leva a religião de uma forma muito a sério, que não quer se contaminar com as coisas ruins, que tem os padrões familiares de uma forma muito austera, ele segura e ele é um conservador. É aquele talvez que você olharia e ele não tiraria a Bíblia debaixo do braço, com aquela pose de eu sou um crente, eu sei muito bem onde eu estou, eu sou provavelmente muito mais santo do que a maioria de vocês. Pecado eu quase não tenho pecado, porque eu tenho que fazer tudo certo, porque eu sou, em outras palavras, queridos, alguns desses, nós poderíamos dizer, você é um fariseu, porque era exatamente isso que nós temos ali naquele momento. Esse homem tem uma boa casa, esse homem tem provavelmente segundas intenções. Eu não acredito que ele queria pegar Jesus nessa história. Por quê? Porque ele chama Jesus de mestre. Nós lemos aqui, e quando Jesus fala com ele, ele responde, sim, mestre. Se ele não tivesse respondido sim, mestre, provavelmente ele seria um daqueles fariseus que queriam dar um jeito de derrubar Jesus. Mas eu não acho que é isso. Mas eu também não acho que ele é amigo de Jesus. Eu não acho que ele é amigo de Jesus. Por quê? Porque os amigos de Jesus, aliás, se ele fosse amigo de Jesus, algumas coisas teriam que acontecer diferente ali naquele momento. Vamos ver, vem aqui me ajudar. Vem aqui. Já chamo logo o visitante, porque é meu sobrinho, então já pode chamar. Algumas coisas que teriam que acontecer quando alguém vem visitar a minha casa. Não precisaria ser alguém importante, é uma questão de respeito para a época. Por exemplo, hoje, o que seria uma questão de respeito alguém visitar a sua casa, alguém chega lá e bate no portão? Qual é uma questão de respeito que acontece hoje? O que é falta de respeito você fazendo com alguém que está batendo palma lá no seu portão, ou que você convidou para te fazer uma visita? Tem que abrir a porta, não é? Hoje é uma questão de respeito. Chamei para vir na minha casa e fico com o portão fechado, olhando para você, fala, Carretone. Você quer uma água, Carretone? Pera aí, deixa eu passar aqui pelo buraco da grade. Toma. Quer um café também, Carretone? Vai deixando no cantinho. Não, joga no lixo, é copo descartado. Falta de respeito, você não vai receber bem. Provavelmente eu não voltaria mais na sua casa. Não, eu acho que ele não me quer na casa dele. Pois bem, falta de respeito no tempo de Jesus era quando um homem chegava na casa, e nós estamos falando de homens, porque nós temos que lembrar que a mulher nesse tempo ela tá de lado. Tá? A mulher não tem, a mulher está lá, está cozinhando. Era mais ou menos o que estava acontecendo. Tá? Então, isso acontecia entre os homens. Então, quando chegava um homem, o que era normal? Você colocar a mão no ombro desse homem e desejar a ele a paz. Em outras palavras, de onde você está vindo, que Deus te dê a paz. Mas não só isso. Você deveria dar um beijo no rosto dele. Está vermelho? Por quê? Porque isso era parte da tradição. Eu colocaria a mão nos ombros, desejaria-lhe a paz e daria-lhe um ósculo, ele daria-lhe um beijo, num sinal de você é muito bem-vindo na minha casa.
Você é muito bem-vindo na minha casa, por isso eu quero que você venha em paz. Mas as pessoas que vinham largadas, não vinham largadas, estou olhando para você e estou pensando largar, não. As pessoas que vinham, elas vinham sujas, com os pés sujos. Queridos, era impossível chegar lá com uma meia branca. Primeiro, porque não tinha meia branca na época. Segundo, porque as estradas eram linhas empoeiradas de terra. Você reclama quando você vai num lugar e só tem paralelepípedo? Você reclama quando você vai num lugar e tem pedregulhos e pedras assim, mas para ficar tudo bonitinho para você passar? Você reclama quando o asfalto está esburacado? Como é que está o asfalto aqui de São José? Tá bom? Tá bom? Porque de Suzano, lá do lado onde eu moro, é terrível. Pois é, a gente reclama, mas naquele tempo era terra, poeira. E eles não usavam tênis assim, todos modernos, que fechavam bem os pés e deixavam com botas que deixavam os pés limpinhos. Não era assim que as coisas aconteciam. Eram sandálias. Mas era uma sandália muito simples. Eram algumas alças segurando um pedaço de couro. E aqueles homens andavam e andavam por aquele lugar, e os seus pés estavam sujos. Então, eu acho até que é uma coisa interessante isso. Nós podíamos até adotar isso. De repente a pessoa chega, a pessoa não está muito limpinha, fala, por favor, sente aqui. Eu vou pegar aqui uma mangueira e eu vou dar uma esguinchada no seu pé para você poder se sentir mais em casa. Mas quando chegava, o que eles faziam? Eles pegariam uma água gelada, uma água fria. Gelada não tinha geladeira, mas uma água fria. E ele pegaria o pé do seu convidado e ele molharia o pé do seu convidado, para que o pé fosse limpo de toda aquela poeira. Ele poderia pedir para um servo fazer isso, ou se fosse um convidado de honra, ele mesmo faria, porque é um convidado de honra. E se é um convidado de honra, eu faço. E ele então lavaria o pé desse convidado, para que o convidado se sentisse mais fresco, fresco no sentido de refrescante, para que o seu convidado tivesse os seus pés limpos, porque nós vamos passar para o lugar onde eles vão comer já, e você vai entender que isso é importante. E outra coisa que eles faziam é pegar um pouco de unguento, um óleo perfumado, e passar um pouco de unguento na cabeça do seu convidado. Dessa forma, o seu convidado ia entender o seguinte: eu sou bem quisto nessa casa. Você viu Simão fazer? Deixa eu olhar direito. Você viu Simão fazer alguma dessas coisas no texto? Não? Então deixa o óculos dele aqui. Simão não fez nenhuma dessas coisas. Então, Simão não era provavelmente um inimigo de Jesus, mas Simão também não era um grande amigo de Jesus. Não estava chamando Jesus para, para se render a ele simplesmente ali. Simão provavelmente era aquele homem que gostava de ter as pessoas que estavam ali rodando na sociedade, na boca do povo, na sua casa. Simão queria trazer ele perto. Sabe aquele negócio? Quero trazer essa pessoa para perto. Simão já tinha provavelmente ouvido a respeito de Jesus e já sabia, e tinha talvez uma dúvida no seu coração, ou algo no seu coração que dizia: eu acho que esse homem é um profeta. Por que ele diz isso? Porque em um determinado momento ele diz: olha, se ele soubesse quem é essa pecadora, ele teria levantado, não teria deixado ela ficar fazendo essas coisas aí não, ficar ungindo ele, nada disso, porque ela é uma pecadora, e quando ela toca ele se torna impuro, religiosamente impuro, quer dizer, ele não está apto a continuar praticando a sua religião. Ele vai ter agora que se purificar para voltar a fazer as coisas que a sua religião pede, que a religião deles pediam. Então, ele acreditava que Jesus era um profeta. Ele tinha lá suas dúvidas, mas ele tinha provavelmente essa crença a respeito de Jesus. Mas não era uma crença tão grande a ponto de ele lavar os pés de Jesus, dar um ósculo nele, um beijo e ungir a sua cabeça. Talvez o não fazer isso fosse uma forma de dizer: você pode dizer que é um profeta, mas eu, como fariseu,
estou acima de você, por isso eu te chamei para vir na minha casa, mas não para ficar te honrando. Senta aqui e vamos comer. Provavelmente era algo assim que estava acontecendo. Jesus então ele entra e senta à mesa, é só o que a gente vê. Naquele tempo, eles não sentavam na mesa como nós costumamos sentar na mesa, né? Eles não tinham uma cadeira que eles se sentavam e se serviam e comiam como nós comemos. As mesas eram bem baixinhas, bem baixas mesmo. E ao redor da mesa você tinha muitas almofadas. E você se debruçava com, provavelmente se você não fosse canhoto, com o seu braço esquerdo na mesa, e com o direito você estava livre para poder se alimentar. Os seus pés ficavam para o lado de fora e você então todos ao redor dessa mesa debruçados. A mesa de Simão, ainda olhando dentro da perspectiva de Simão, a mesa de Simão era uma mesa que provavelmente estava num pátio, porque essas pessoas, os fariseus, eles eram os homens importantes, eles tinham casas grandes e eles tinham um pátio onde eles chamavam as pessoas para esses jantares, enfim. E por que ele tinha esse pátio? Porque normalmente esses homens, eles gostavam de aparecer. E Jesus fala isso, que os fariseus eles gostavam de aparecer. Alguns deles eram até chamados de hipócritas por Jesus. E eles gostavam de aparecer, então eles faziam no pátio, e muitas pessoas podiam até entrar ali naquele pátio para ficar ouvindo. Afinal de contas, quando eles chamavam rabis, quando eles chamavam mestres, para esse jantar, era para conversar e falar, e as pessoas entravam e ficavam ali esperando as pérolas que caíam da conversa com aqueles homens. Obrigado, Henrique, pode ser. Então nós tínhamos pessoas ali naquela região, naquele cômodo, naquele pátio, vendo essa refeição que Simão convidou Jesus para participar. Queridos, agora nós temos uma outra pessoa. Nós temos isso aqui eu só vou mostrar, não vou colocar só um pouquinho, tá? Esse óculos não é meu, é da minha esposa. Então esse não vou nem colocar porque não cabe, o rosto da minha esposa é menor do que o meu. Ó. Mas de quem que é esse óculos? Esse óculos é dessa mulher. É a perspectiva dela, é o ponto de vista dela. Agora vamos ver o ponto de vista dessa mulher. Nós já vimos o de Simão, agora nós vamos ver o daquilo que provavelmente é uma prostituta da época, tá? Pelo menos é o que o texto não diz isso assim exatamente, mas é provavelmente daquilo que nós estamos ouvindo falar aqui. Bom, essa mulher pecadora, o texto usado para ela como pecadora é hamartolos, que seria o quê? Alguém que está continuamente pecando, ela não para de pecar. Provavelmente a questão de ser uma prostituta cairia bem dentro, porque é a prática dela, é aquilo que ela faz, é aquilo que ela tem feito. Mas essa mulher, apesar de ser uma grande pecadora, e não poderia, para a religião judaica, você não poderia tocá-la, porque se você tocasse, você já era considerado impuro. Mas essa mulher tem algo a mais que, somente quando nós colocamos o ponto de vista dela, é que nós conseguimos enxergar. Essa mulher provavelmente é uma mulher que não tem paz. Ela vive do jeito que ela quer, ou do jeito que ela não quer, mas ela acabou vivendo. Mas ela não tem paz. E como é que nós sabemos que ela não tem paz? Porque a última coisa que Jesus disse para ela, e Jesus é o homem que sabe das coisas. A última palavra de Jesus, lá no versículo 50, é: vai-te em paz. Ou leva consigo agora aquilo que você não tem. Você não tem paz. Era uma mulher que provavelmente vivia atormentada por todos aqueles fantasmas, atormentada por todas aquele remorso. E eu acredito que a partir desse momento também, por todo o arrependimento de tudo aquilo que ela fez e que não deveria ter feito. Agora, ela sabe que
um homem diferente, é um profeta, está todo mundo falando dele. Dizem que ele é o Messias. Eu nem me atrevo a chegar perto dele, mas dizem que ele é o Messias. E ele está lá. Ele está lá na casa do Simão. Simão, aquele fariseu. Eu tenho que chegar lá perto. Eu tenho que olhar. Eu tenho que ouvir. Será que ele vai me dizer? Será que ele vai na conversa com o Simão? Ele vai dizer alguma coisa que me traga paz? Ele é o homem que eu estou... provavelmente, queridos, para uma mulher que não podia entrar na casa do Simão, não desse jeito, a não ser que ela tivesse sido convidada por ele para uma festinha, mas não é o caso, não podia entrar na casa do Simão. Ela é uma mulher, ela é uma prostituta, ela não podia chegar perto. Chegar perto podia acarretar para ela problemas terríveis, terríveis. Ela poderia até perder a vida dela, se ela continuasse com todas essas coisas. Assim, ela não poderia fazer isso, a não ser que ela tivesse uma motivação muito grande. Quando eu olho pela perspectiva dessa mulher, eu vejo uma mulher triste. Eu vejo uma mulher com o coração partido. Eu vejo uma pessoa sem esperança. Eu vejo uma pessoa atormentada. Eu vejo uma pessoa que busca por paz. Sabe quantos hoje não se encaixam perfeitamente com esse ponto de vista? Nós muitas vezes temos a tendência, nós vamos ver um pouquinho mais sobre ela, mas nós muitas vezes temos a tendência, afinal de contas, é muito mais fácil como crentes colocar os óculos do religioso e olhar acima da carne seca, como dizem. Apontar para os erros. Vocês todos, eu sou bom. É fácil. É mais fácil do que tentarmos enxergar o que existe por trás daquilo que muitas vezes nós julgamos. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Essa mulher, ela olhou provavelmente Jesus chegando lá na casa. E Simão não fez nada daquilo que eu mostrei aqui com o Henrique. Ele não deu um ósculo, ele não lavou os pés. Está todo mundo vendo, gente. Está todo mundo vendo. Ele não colocou um unguento, ele não fez nada. E ela provavelmente, aquilo está remoendo. Meu Deus, mas ele é um homem. Lembra que para ela, talvez ele seja a solução dos problemas. Ele seja tudo o que pode fazer, tudo o que pode mudar a vida dela. E ela deve estar revoltada, porque talvez ela já tenha visto ali naquela mesma casa o Simão lavando os pés ou honrando pessoas desprezíveis. Talvez pessoas endinheiradas que não têm a menor condição, não têm o menor valor. E Simão fez tantas coisas, e agora, com esse que pode me dar a paz que eu tanto busco e que eu não consigo, ele não faz nada. As mulheres carregavam um pequeno frasco de unguento num colar. Eu não sei se é desse frasco, ou se ela trouxe um frasco maior de unguento. O que eu sei é que essa mulher pecadora, ela teve coragem, uma coragem muito grande. Ela entrou mais do que no pátio, ela foi até onde estava Jesus. E eu acredito que pelo texto, gente, quando a gente vê o texto, pelo que a gente lê, é mais, sabe quando você acha que você vai conseguir se segurar? Me passaram um vídeo agora eu sou meio durão, eu não fico chorando à toa. À toa não, eu chorei muito quando, assim, assisto o filme dos Trapalhões, quando era pequenininho eu chorava. Agora, só coisa dura, agora coisa boba não me faz chorar. E eu vi um vídeo sobre a retrospectiva de 10 anos de ministério, e eu falei, eu não vou chorar. Comecei a assistir o vídeo, foi até o Leonardo que fez, né, Leonardo? Cadê o Leonardo? Já foi embora. Foi o Leonardo que fez, minha esposa mandou, inclusive a foto do Leandro, que está lá escrito Leandro, não é o Leandro.
Tem duas lá, uma é o Leandro e outra não é o Leandro, mas tudo bem. Aí eu comecei a assistir, tinha alguém do meu lado conversando comigo, eu falei, legal, eu não vou chorar. De repente, quando eu fui lá pra frente falar, eu não conseguia mais falar. Eu comecei a chorar e eu gaguejava quase ali, chorando, soluçando, tentando falar, obrigado. Foi uma coisa incontrolável. Então, quando eu lembro desse episódio, eu vejo aqui o que está acontecendo com essa mulher, nós temos que correr, eu vejo uma mulher que ela tinha que fazer algo, porque aquele que pode me dar paz está ali, e não fizeram nada com ele, mas eu acho que quando ela chegou aos pés de Jesus, foi tamanho sentimento, emoção, foi uma turbulência de coisas, talvez passou na cabeça dela o que ela passou, as dores, o sofrimento, a amargura, o tanto de lágrimas que ela derramou, quantas noites mal dormidas, quantas ofensas, quanta vergonha, quanta coisa errada, e ela desabou, porque nós vemos essa mulher lavar os pés de Jesus com lágrimas. Ela lavou os pés de Jesus com lágrimas. E ela pegava o seu cabelo e ela enxugava os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. Sabe, queridos, a mulher, quando ela ia se casar, ela já tinha que se preparar, porque a partir do casamento ela vai fechar o seu cabelo e ela não vai mais mostrar o seu cabelo para ninguém. Acabou. Porque é um sinal de... o cabelo, para eles, é diferente do que é para a gente. Para a gente, o cabelo é normal, tudo normal. Mas para os judeus, principalmente naquela época, era uma coisa assim, muito, muito importante. Eu até vi uma reportagem sobre isso, que muitas mulheres hoje compram até peruca, porque elas têm vontade de ter um cabelo assim, assim, assado, mas elas não podem. Então, elas compram a peruca só para se sentir como é que seria, porque o cabelo é só para o marido dela. Ela não pode sair mostrando o cabelo dela para ninguém. E aquela mulher não só... Quer dizer, ela esqueceu de tudo. Ela não lembrou quem ela era, ela não lembrou o que ela estava fazendo, ela só queria ter aquele momento com o Mestre. De fé, de honrar e de dar para Jesus o que ela tinha de melhor. O unguento que ela pegou, ela partiu, ela derramou, enfim, e ungiu ali também os seus pés. Esse é o ponto de vista da mulher. Aí eu trouxe um ponto de vista mais moderno de Jesus, né? Jesus é mais moderno. Vamos olhar um pouco o ponto de vista de Jesus agora. Do ponto de vista de Jesus, ele foi convidado por Simão para ir até aquela casa. Bom, Jesus, ele era mais do que um rabi. Jesus é o próprio Deus. E naquele momento, um homem sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque eles trabalhavam ali de uma forma única. Ele sabe do que o que está acontecendo. Ele sabia que ele teria uma oportunidade de mostrar algo para Simão. E ele vai. Bom, ninguém lavou meus pés, nem nada. E ele sentou na mesa. Ele podia falar, olha, você não vai lavar meus pés, então eu não vou nem sentar. Eu estou indo embora, porque assim que você me recebe. Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós também somos egoístas com ele. Muitas vezes nós não convidamos Jesus para entrar na nossa casa como deveríamos. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para Jesus e falamos, Jesus, a casa é sua, mas não senta aqui, não, aqui não, Jesus, aqui também não senta aqui, esse cômodo está um pouquinho bagunçado, você não pode sentar aqui, não, Senhor, aí não entra, não, essa parte da minha vida é só minha, não, por favor, o Senhor pode ficar aqui, ó, na igreja. É assim que muitas vezes nós chamamos Jesus para entrar na nossa vida. Sabe o que é mais interessante? Ainda que você não lave os pés dele,
honrando. Ainda que você não dê um ósculo mostrando o seu apreço, o seu amor. Ainda que você não faça nada disso, Ele entra na sua casa. Porque Ele se importa com você. Ele não entrou lá porque Ele queria dar uma lição de moral só em Simão. Não, Ele deu. Ele entrou lá porque Ele se importava com o fariseu. Ele se importava com Simão. Queridos, preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus se importa com você. Eu não sei como é que você tem chamado Jesus para entrar na sua casa, na sua vida. Eu não sei se você tem feito todas as coisas que Ele merece. Se você tem dado tudo o que Ele merece. Eu não sei se você tem dado tudo que você precisa dar. Não sei se você tem dado toda a sua vida, todo o seu tempo, todo o seu recurso, tudo que você é, tudo que você pensa. Eu não sei se você tem colocado tudo na cruz de Cristo e vivido a vida dele, não mais a sua. Eu não sei o que você tem feito. Mas eu quero te dizer que independente do que você tem feito, Ele se importa com você. Jesus se importa com você. Jesus entrou e de repente Ele sente alguém se jogando nos pés dele. Todos sabem, é uma prostituta. Meu Deus, eu não posso deixar essa mulher ficar me tocando. Calma. Olha, vai em paz, mas não fica, que isso? Você está me beijando os pés? Não. Sabe, queridos, provavelmente 100% dos homens daquela época não deixariam que isso acontecesse. Foi um escândalo. Mas Jesus, Ele conhece a sua dor. Nós olhamos a vida do ponto de vista religioso. Algumas vezes nós temos coragem de olhar algo a mais e fazer um sacrifício. Outras vezes, como religioso, nós julgamos as pessoas pela aparência e falamos: você está cortado, você não presta, você não está bom para isso. Mas Jesus, Ele olha e Ele consegue enxergar a dor. Jesus consegue enxergar o coração apertado. Sabe, Jesus consegue enxergar as lágrimas do travesseiro que só você e o seu travesseiro sabem que existe, que ninguém mais sabe, mas Ele consegue enxergar isso. Então, quando aquela mulher se joga, Jesus não vê uma prostituta apenas, Ele vê uma pecadora em busca de salvação. E o que Ele faz? Tem uma longa conversa aqui que nós poderíamos trabalhar na vida de Jesus, mas o meu tempo já não dá mais. Então nós vamos apenas fechar com a última palavra de Jesus, ou as últimas palavras de Jesus para essa mulher. Ele vai dizer assim, versículo 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Jesus perdoa os pecados. E aí, no versículo 50 ele diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. O óculos da religião, da religiosidade, muitas vezes é um óculos que julga mais do que qualquer outra coisa. O óculos do pecado, se nós olharmos a parte pecadora, é um óculos que muitas vezes não quer nem chegar perto, porque o pecado escraviza. Mas o óculos dela, quando ela tem o ato de fé, de ir até lá, ela acredita, não mede esforços e não quer nem saber as consequências, ela simplesmente vai. A fé é aquilo que pode nos levar até o que Jesus pode ver de nós.
E ele termina a frase com essa mulher dizendo: vai-te em paz. Jesus não julga pela aparência, queridos. Jesus olha a fé. Jesus olha a sinceridade do coração. Mas nós precisamos nos levantar e agarrar aquilo que Ele tem para nos oferecer. Não medir consequências. Mergulhar. E acredite, vai ser tão intenso que talvez você lave os pés de Jesus com lágrimas. Mas Ele não vai estar de costa para você. Ele vai te fazer levantar. Ele vai te dar paz. Porque essa é a promessa dele para as nossas vidas. A próxima vez que você olhar alguém, cuidado para não olhar apenas com a sua perspectiva. Tente ver por quê. Por que essa pessoa é tão amarga? Por que essa pessoa é tão dura? Por que essa pessoa é tão difícil? Talvez ela tenha vivido coisas terríveis. Jesus olhou dessa forma. E nós temos, como servos do Senhor, a oportunidade de trazer Jesus, de trazer a paz. Que você possa hoje sair daqui em paz. Porque o mesmo Deus que estava ali naquela mesa está aqui hoje. E se você for sincero, como aquela mulher foi sincera, acredite, nós vamos levar a paz de Cristo. Feche seus olhos, meu Senhor. Querido Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Mas algumas vezes nós olhamos com uma perspectiva de que somos tanta coisa, que nem precisamos do Senhor, ou que pobres. Nós somos pobres quando pensamos assim, Senhor. Somos rasos. Nós precisamos entender que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos entender que sem o Senhor nós não podemos nada. Nós precisamos do Senhor todos os momentos da nossa vida. Ajuda-nos a não olharmos, Senhor Deus, com uma perspectiva errada para as pessoas. Para não olharmos com uma perspectiva errada, Senhor Deus, para situações. Ajuda-nos a não medir as pessoas pela aparência. Ajuda-nos a olhar com os seus olhos, com a sua perspectiva, Pai. E irmos além do que aquilo que as pessoas estão olhando. Ajuda-nos, assim como essa mulher, a termos coragem. Coragem de nos jogarmos nos seus pés, Deus. Coragem, Senhor Deus, de lavarmos os seus pés com as nossas lágrimas. Coragem, Senhor Deus, de nos entregarmos 100% todos os dias e vivermos, Senhor Deus, para Ti, em Ti, ou não mais vivermos, mas que o Senhor viva através das nossas vidas. Ajuda-nos a Te honrar em todos os lugares, não como Simão, não como fariseu, mas ajuda-nos a Te honrar quando o Senhor chegar no nosso lar, na nossa casa, que possamos Te receber, não como Ele recebeu, mas que Te possamos receber com as portas abertas. Que o Senhor tenha acesso a todos os cômodos da nossa vida. Que o Senhor tenha acesso a todas as partes. Que o Senhor tenha controle e senhorio sobre todas as partes da nossa vida, Pai. E que nós possamos Te honrar na frente dos nossos amigos e convidados, todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, seja na internet, ou seja onde for, que nós possamos Te honrar. É o que nós Te pedimos, Pai, nessa noite, e Te agradecemos, porque quando fazemos isso, a Sua resposta é paz. A paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo, que é o árbitro dos nossos corações, vai inundar, Senhor Deus, as nossas vidas com paz. Em nome santo de Jesus, Pai, abençoa cada um aqui.
transforma cada vida aqui em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé. Já chegamos no final da nossa reunião, não no final do culto, porque nós devemos viver uma vida cultuando a Deus. Eu quero apenas lembrá-los, antes de nós encerrarmos, que os americanos eles vieram para, entre muitas coisas que nós estamos fazendo, também fazendo acampamentos para, já foi de crianças, foi muito legal.